Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar História e Geografia. Bom, primeiro vamos começar com História, no livro integrado, página 260. Vamos falar hoje sobre os lugares contam história. Bom, além dos textos, dos objetos, das fotos, nós também temos o quê? Lugares que contam essas histórias, tá? Eu tenho quem? As praças, eu tenho quem? Prédios, casas, tudo isso também serve como uma fonte histórica. Então, olha, assim como os objetos, textos, imagens, sons e filmes contam história, os lugares também podem contar histórias, acontecimentos e eventos ocorridos no passado. Aqui em Macapá, quais são essas fontes históricas que ainda existem que pode contar os acontecimentos do passado? Eu tenho quem? A Fortaleza de São José de Macapá. Quem já visitou a Fortaleza de São José de Macapá? Se você for lá, você vai encontrar guias que vai o quê? Lhe explicar, vai lhe informar todos os acontecimentos ocorridos dentro lá da Fortaleza de São José de Macapá, desde a sua construção, tá? Tem também o museu, né, que ele está fechado, mas se você for lá no Museu Joaquim Caetano da Silva, que fica lá no centro também de Macapá, você pode observar o que nele? A estrutura dele, tá? A parte estrutural dele é o que? É uma estrutura antiga, diferente da construção de hoje. Então, aquela construção lá do museu também é uma fonte histórica, tá? Nós percebemos que ocorreu essas mudanças, tá bom? Da construção de antigamente para como ela é construída agora. Os prédios são construídos agora. Eu também tenho quem? Lá o Mercado Central, a estrutura todinha do Mercado Central é uma estrutura antiga. Por mais que ela tenha sido reformada agora, mas eles procuraram o quê? Preservar ainda aquela estrutura. Então, tudo isso também pode contar como fonte histórica. Aqui no livro de vocês, a gente tem a Casa das Rosas em São Paulo. Ela foi construída em 1935 para ser a moradia de uma família, com arquitetura típica do período em que foi erguida. Hoje ela é um espaço público no qual ocorrem eventos literários. A outra que eu tenho aqui é a Praça Luísa Távora, em Fortaleza. Abriga o centro de artesanato da cidade. Lá é possível encontrar diversos tipos de artesanato típico do Ceará. Outros que eu tenho também é o Centro Histórico de Olinda. Representa uma arquitetura construída há muitos anos. É o mesmo caso, tá, da estrutura do museu e lá do Mercado Central e da Fortaleza de São José. Construída há muitos séculos, no período em que o Brasil ainda era colônia portuguesa. Mas, além disso, os materiais usados nessa construção e o padrão das casas também nos ajuda a entender um pouco mais sobre a história do lugar e das pessoas que já passaram por lá e das que vivem no local atualmente. Se você for fazer um passeio aqui na nossa cidade, né, principalmente ali no centro, você ainda vai observar em algumas ruas casas, antigas, construídas há anos, tá? Se você observar a estrutura dessa casa, a estrutura de uma casa agora, né, na atualidade, você vai ver que ela é totalmente diferente. Então, ali no centro ainda de Macapá, principalmente ali atrás da igreja São José de Macapá, a estrutura daquelas casas, daqueles comércios que tem lá atrás, são tudo antigas. Então, ali é um patrimônio histórico, as pessoas não podem mexer, tem que preservar, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não só os livros, não só texto, imagens, fotografia, essas coisas, que nos vão nos ajudar a entender coisas do passado, que traz fontes históricas. As praças, os prédios, né, as ruas, elas também servem como fonte histórica, para a gente entender como era o passado, tá bom? E de como agora ocorreu essas mudanças, tá? Então agora vocês vão resolver a atividade. Na página 160 tem uma perguntinha lá embaixo. Você já visitou algum lugar histórico?
qual? Onde ele fica? Se você já visitou de fora daqui do nosso estado, você pode colocar. Agora, se você visitou aqui do nosso estado, você coloca, tá bom? 261. Encontre no caça-palavra a seguir 3 lugares que contam história. Quais são esses 3 lugares? Vocês vão procurar quem? A praça, que ela conta histórias do passado, a praça. Vocês vão procurar o nome rua, tá? E monumentos. Essas 3 palavrinhas que vocês vão procurar: rua, praças e monumento. Segunda questão. Na sua cidade ou bairro, há algum lugar que conta a história da comunidade? Eu falei 3 lugares, tá bom? Aí vocês vão colocar lá, vocês vão escolher qual é esse lugar. Qual é esse lugar? Vocês vão escrever. Terceira questão. Em qual história da comunidade é representada por esse lugar? Não, e qual história da comunidade é representada por esse lugar? Aí vocês vão escrever. Faça essa pesquisazinha rapidinha, tá? E escrevam aqui depois. E na quarta questão, num caderno desenhe como é esse lugar, tá bom? Essa é a aula de vocês de hoje da história. São essas 5 atividades. Na verdade, são 5 atividades. A da página 160, que está lá no finalzinho, a perguntinha, e da página 161. Terminou de fazer a atividade, bate aquela fotinha, me envia, porque ela é valendo o conceito e a presença de vocês na chamada. Dúvida, você já sabe, pode me mandar mensagem, que eu vou estar aqui a tarde todinha, tá? Para atender vocês. Tchau!